número 11, glória a Deus. Vamos fazer essa leitura? E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Rute capítulo 4, versículo 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Glória a Jesus. E o texto áureo da lição é o versículo 11 do capítulo 3, está escrito: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Glória a Deus. Parece até que nós vamos falar apenas para as mulheres nesta noite, mas não tem como falar da mulher virtuosa sem falar do homem também. Então, a mulher virtuosa, ela requer um homem também valoroso. O homem valoroso requer uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa e o homem valoroso pode ser marido e esposa, pode ser irmãos, pode ser filhos. A mulher virtuosa e o homem valoroso. Aleluia! E nós vamos aprender que uma mulher virtuosa tem um valor incalculável. A Bíblia vai dizer que o seu valor excede o de rubis. Então, o valor de uma mulher virtuosa é incalculável, não tem como calcular, por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a sua família. Glória a Deus. Eu, graças a Deus, tenho uma mulher virtuosa chamada minha esposa Mara. É uma mulher que cuida de mim muito bem, maravilhosamente bem. Tenho também uma mulher virtuosa chamada minha mãe Betânia. Uma mulher que sacrificou tudo para dar aquilo que ela nunca teve para os seus filhos. E é uma bênção na minha vida, são uma bênção na minha vida essas mulheres virtuosas. E eu também estou construindo, desenvolvendo duas mulheres virtuosas, uma Radassa e a outra Rebeca, minhas duas filhas, que também serão mulheres virtuosas. Porque a árvore, os frutos, a árvore se conhece pelos seus frutos. Então, de uma árvore, de um varão valoroso e de uma mulher virtuosa, só pode vir coisa boa. E eu tenho certeza que minhas filhas também serão mulheres virtuosas para a glória de Deus. Glória a Deus. Amados, nós vamos nos aprofundar aqui nas atitudes de Rute que a levam a ser conhecida como uma mulher virtuosa. Ela não foi apenas reconhecida pelo seu futuro esposo, Boaz, mas ela foi reconhecida por toda aquele povo que habitava em Belém. Nós vamos introduzir aí no comentário, onde diz que o livro de Rute começa de uma forma triste, começa com fome e com mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Rute e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Olha que coisa boa. O importante não é como as coisas começam, o importante é como elas terminam. Tem muita coisa que começa com dificuldade, que começa com dureza, mas sempre o melhor está no final. Quando você lê a palavra de Deus e você observa os milagres,
os milagres de Deus só se manifestaram diante de causas impossíveis, problemas impossíveis, dificuldades impossíveis. E assim Ruth estava vivendo. Ruth era uma causa impossível, ela era uma moabita habitando em Israel, ela era uma causa impossível, ela era uma pessoa que estava fadada ao fracasso, mas ela confiou no Deus que tudo pode, um Deus que é todo poderoso, e ao confiar nesse Deus e colocar a sua vida à disposição de servir a Deus e servir a sua sogra, Ruth foi tremendamente abençoada. E aquilo que começou com morte, terminou com nascimento, terminou com vida. Então, amados, os milagres, eles sempre se manifestam diante de problemas impossíveis. Quem já enfrentou um problema impossível aqui? Quem já enfrentou um problema impossível? Isso, muito bem. E quem já viveu milagres em causas impossíveis? Quem já viveu milagres? Glória a Deus. Eu creio que todos têm testemunho para contar. Você está vendo? Olha o detalhe, mais pessoas levantaram a mão para dizer que viveu milagre do que quem levantou para viver, dizendo que viveu o problema, né? Por que isso? Porque todo milagre só se manifesta em causas impossíveis. Você não levantou a mão quando eu perguntei se você já viveu uma causa impossível, mas se você viveu milagre é porque você viveu uma causa impossível. Então, quem sabe você está vivendo hoje uma causa impossível, assim como você venceu, através do poder de Deus na sua vida, você também vai vencer novamente, porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera no presente, e Ele vai continuar operando até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só você continuar sendo uma mulher virtuosa, você continuar sendo um varão valoroso e você será alvo das bênçãos de Deus. Glória a Deus. Então, o nosso Deus, Ele reverteu e Ele é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Então, além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino humano. Então, quem foi o Redentor de Ruth? Foi Boaz. E nós vamos aprender, nós já aprendemos bastante sobre o que é remidor, sobre o que é remissão, sobre o que é redenção. Nós aprendemos acerca do papel de Boaz na vida de Ruth. E nós entendemos que tipifica o papel de Jesus Cristo para com a humanidade. Ele redimiu a humanidade dos seus pecados. Glória a Deus. Amados, todas as coisas pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo de número 92 que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quando você para pensar, a Bíblia também vai dizer que o mundo jaz no maligno. Aí alguém diz que o mundo já é do maligno. Não é assim que está escrito. O mundo jaz, ou seja, está de forma passageira, de forma momentânea, mas tudo pertence ao Senhor. Mas sabe o que Deus fez? Deus entregou tudo para a humanidade. E o que a humanidade fez? Ela vendeu tudo para Satanás em troca do prazer do pecado. Aquele pecado que Eva cometeu, na verdade, foi uma troca. Ela estava trocando a sua salvação por uma mordida na maçã, né? Maçã, no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é maçã não, meu irmão, né? A Bíblia não disse que era maçã não, né? É o costume de assistir os filmes, né? Mas ela trocou a sua salvação, ela trocou o seu direito à vida eterna por causa de um prazer momentâneo. Parece até um absurdo, né? Ela tinha um jardim, ela tinha todas as árvores, mas a humanidade continua perpetuando esta atitude, troca a sua salvação por momentos de prazer. Quantos de nós já não trocamos Deus por momentos de prazer? Aleluia! Mas o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo
nós ainda pecadores. Aleluia, oh glória a Jesus. Então, quando nós vemos o papel de Boaz para com Ruth, nós nos lembramos do papel de Cristo para com a sua igreja. Nós fomos redimidos, aleluia. Aquilo que nós entregamos para Satanás em troca de prazer, Cristo veio e pagou o preço. E diga: devolva para ele, devolva para ela, oh glória a Jesus. Através do sangue de Jesus, Satanás perdeu a batalha, perdeu a guerra, glória a Deus. Só quem achou que Jesus estava sendo derrotado na cruz foram os judeus, foram os sacerdotes, foram aqueles, aleluia, que o crucificaram. Mas Satanás no inferno estava entendendo que aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, aleluia, fez com que o poder dele sobre a igreja, sobre a humanidade tivesse fim. É um poder passageiro, é uma guerra vencida. E Jesus ainda disse para João: eu sou o que estive morto, mas estou vivo e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia, o nosso Jesus venceu para nos dar vitória. Glória a Deus. Jesus disse para os seus discípulos: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas eu já venci o mundo. Glória a Deus. Então, no mundo você tem guerra, no mundo você tem problema, no mundo você tem dificuldade, como Ruth também viveu as guerras, a morte, a fome, a dificuldade na ida de Moabe para Belém. Mas assim como Boaz pagou o preço, aleluia, e deu herança àquela que não tinha esperança, assim Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, e nós que estávamos perdidos, nós que não tínhamos esperança, agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Há uma mansão preparada na glória para nós, há um casamento preparado, e o noivo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o leão da tribo de Judá, é o Todo-Poderoso, é aquele que tem o nome sobre todo nome, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Primeira parte da nossa lição, e a palavra-chave desta lição é remissão. Nós vamos falar sobre isso. O compromisso de Boaz com Ruth. Primeiro, no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo, naquela época, terminaram, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Ruth jamais abandonou a sua sogra. No momento da sua maior perda, Ruth fez uma aliança com Noemi. Ela disse: aonde tu fores, eu irei, e aonde tu pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth fez uma aliança com a sua sogra. Quando chegou em Belém, ela prosperou, conheceu Boaz, mas mesmo prosperando no seu trabalho, é uma prosperidade, né, que muitas pessoas se atrapalham nesse nível aqui. Você sabia? Tem gente que prospera um pouquinho e já esquece dos seus princípios, ou seja, já esquece de Noemi. Ah, agora eu não preciso mais de Noemi, agora eu já tenho meu emprego, agora eu já tenho meu trabalho. Ah, eu não preciso mais da igreja, eu já tenho meu emprego, eu já tenho meu trabalho, eu já tenho meu salário. Oh, meu filho, o que Deus tem preparado para você é tão grande. Se você continuar valorizando a igreja, se você continuar valorizando a aliança que você fez no passado, Deus vai te colocar em lugares muito maiores. Ruth poderia ter abandonado a sua sogra e dizer: não, deixa eu aqui no meu emprego, recebendo meu saláriozinho, deixa eu viver minha vida, minha sogra já viveu a dela. Mas não, ela fez uma aliança e foi fiel até o fim. Quem fez aliança com Cristo, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. E você declara nesta noite que esta aliança é inquebrável? Levanta a mão. Aleluia, esta aliança é inquebrável, ninguém pode quebrar esta aliança. Você fez uma aliança com Cristo, e assim como Ruth, ela permaneceu fiel à aliança que fez com a sogra, nós devemos ser fiéis à aliança que fizemos com Cristo.
Amém? Se Ruth foi capaz de suportar tudo aquilo por uma aliança feita com a mulher, nós não podemos passar por provações, por dificuldades e ser firmes na aliança que fizemos com Cristo? Aleluia. Então, se Ruth foi fiel a Noemi, nós temos que ser fiéis a Cristo, a sua palavra. E ela lhe obedeceu em tudo. O seu lema é: tudo quanto me disseres, farei. Glória a Deus. Quantas pessoas, pelo prosperar da vida, se tornam rebeldes, se tornam obedientes, começam humildes. É por isso que a Bíblia diz que tem uns que começam no espírito e terminam na carne. Tem gente que começa humilde, obedecendo, fazendo tudo certinho, mas prosperou um pouquinho, foi abençoado um pouquinho, já não obedece mais, já não respeita mais, já não quer mais fazer qualquer coisa. Mas Ruth foi diferente. Ela disse, mesmo em um estágio em que ela estava crescendo e prosperando, ela disse: tudo quanto me disseres, eu farei. Eu vou continuar obediente. Aleluia, glória a Jesus. Se eu prosperei até aqui na obediência, eu não vou deixar de ser obediente. Se eu prosperei até aqui na humildade, eu vou permanecer humilde para continuar prosperando. Você precisa entender o segredo, aleluia, os princípios, os fundamentos que te trouxeram até onde você está hoje. Você não pode esquecer isso. Aleluia. Eu imagino que seja por isso que quando Jesus curou o paralítico, ele disse assim: olha, pega a tua cama e vai embora. Aleluia. Porque não esqueça de onde você veio, não esqueça da sua história, não esqueça de onde você saiu, de onde Deus te tirou. Aleluia. Não esqueça os seus princípios, os seus fundamentos, e você vai chegar muito longe. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. Oh, glórias. Ainda não está dia perfeito não, irmão. Aleluia. Você ainda está aí às 4:30 da manhã. Eu vim hoje andando de casa. Às 4:50 eu saí de casa, cheguei aqui 5:40, dobrei meu joelho, comecei a orar. Quando deu 6:50, parti de volta para casa a pé. Quando eu cheguei ali perto dos Correios, aí a ministra de louvor, né, a irmã Lalai, estava passando de moto, e ela ia passar direto, viu? Ela ia passar com um capacete no braço. Eu disse: oxe, vai me deixar aqui? E aí me deu a carona, me levou para casa. Mas quando eu saí de casa, estava tudo escuro, começando a clarear, quase chegando 5 horas da manhã. É assim que está a sua vida. Ainda não está muito claro não, mas já está clareando, já está começando a clarear. O sol da justiça já está começando a brilhar na sua vida. Aleluia. Um dia Natanael conheceu Jesus e ele ficou impressionado, espantado, atônito com as revelações que Jesus fez ao seu respeito. E Jesus disse: olha, Natanael, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que estas verás. Glória a Deus. Quem acredita que ainda vai ver coisas maiores da parte de Deus? Então você não pode esquecer de onde você veio, você não pode esquecer os teus princípios, você não pode esquecer o que te trouxe até aqui. Sempre se apegue a isso. Nós devemos olhar para o futuro, mas sem esquecer do que nos trouxe ao presente. Amém? Então, irmãos, ela guardou a sua fidelidade. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma. Ela não agiu de forma autônoma, ela não agiu de forma independente, do tipo assim: agora quem manda no meu nariz sou eu, agora quem manda na minha vida sou eu. Não, Ruth permaneceu uma mulher virtuosa, uma mulher obediente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Então nós temos hoje uma ideologia
feminista, defendida até mesmo no governo, defendida por partidos comunistas, que as mulheres, elas são iguais aos homens, que, aleluia, as mulheres podem ser até mesmo superiores aos homens, e nós sabemos que Jesus criou o homem, aleluia, para ser o cabeça, e a mulher para ser a sua auxiliadora, e que esta união sempre deu certo. Você sabe qual é o segredo da humanidade, aleluia, se multiplicar? Sabe qual é o segredo de nós estarmos vivos aqui? É porque Deus não fez Eva e Ivo, Deus fez Adão e Eva, aleluia, um homem e uma mulher, glória a Deus, que eles procriaram. Agora imagina se essa ideologia aí de pares, porque não é casal não, dois do mesmo sexo não é casal, é par, aleluia, casal é pessoas de sexos diferentes. Agora imagina se esse negócio perpetua e todo mundo começa a entrar na moda aí, a humanidade em menos de uma década, ou em menos de poucas décadas, irá extinguir, irmão, porque ninguém vai gerar filhos, não vai ter nascimento de ninguém, aleluia. Estão fazendo campanhas para defender aborto, essas ideologias que são pregadas nos dias de hoje, e nós devemos guardar os princípios, devemos guardar, aleluia, as coisas antigas. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos, aleluia, com a mente se percebeu, um Deus semelhante ao Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Continue sendo uma mulher virtuosa, um varão valoroso. Então, sua lealdade, sua rejeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Olha a importância de uma mulher ser dependente, ou não agir de forma independente, não agir de forma autônoma. Quando a mulher age de forma independente, autônoma, ela age confiando na sua própria força. Mas quando ela age em conjunto, em família, quando ela age, aleluia, em subordinação a alguém, quando ela age debaixo de uma cobertura, debaixo de uma autoridade, ela não usa apenas a sua força, mas ela vai com a força da sua família. Glória a Jesus. Esses dias eu vi um vídeo e vários... aqueles animais que dá risada, hiena, várias hienas atacando um leão, e aquele leão sofrendo, e daqui a pouco chegam vários leões e defende. Às vezes você é um leão, Deus te escolheu, você tem até cara de cordeiro, mas você tem coração de leão, você é filho do leão. Mas às vezes, quando você age de forma autônoma, de forma independente, ou seja, de forma agir sozinho, você muitas vezes fica à mercê dos ataques do inimigo. Satanás nunca vem sozinho. A Bíblia diz que ele é organizado, ele age como principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. Os demônios não agem sozinhos, eles vêm juntos. A Bíblia diz que quando uma pessoa é liberta, aquele espírito que sai dela fica andando por terrenos áridos. E quando ele volta, ou seja, aquela pessoa que aceitou a Jesus, mas se desviou, aí o demônio que estava na vida dela volta e traz mais 7. O estado daquela pessoa se torna pior do que o seu primeiro estado. Então, amados, se o diabo não age sozinho, por que eu vou agir? Se o inferno não age sozinho, por que a igreja quer agir sozinho, quer fazer sozinho? Jesus não escolheu ninguém para andar sozinho. Quando ele começou a sua obra, ele começou já procurando os seus companheiros. Aleluia. E quando ele enviou diante dele, ele escolheu 70, mas ele diz, ninguém vai sozinho, vocês vão de 2 em 2. E ele disse mais, olha, o que 2 de vocês ligarem aqui na terra, será ligado no céu. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Aleluia. E ele disse mais, que aonde estiverem 2 ou 3, não é um não, é 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Oh, glória a Jesus. Então ele está no meio de quem anda com as mãos dadas, de quem anda unido, de quem anda em unidade e propósito. E era assim que Ruth andava. Sozinha eu não faço, mas tudo que você mandar, eu farei.
ela permaneceu leal. O casamento, amados, é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Deus instituiu a família, e o início da família é o casamento. Glória a Deus. E acho muito interessante quando muitas vezes nós investimos mais o nosso amor, o nosso zelo para os nossos filhos, quando na verdade, quando os filhos atingirem uma idade adulta, cada um vai para a sua casa, e quem vai ficar com você? O seu cônjuge, o seu amado, a sua amada. Então o casamento, ele é prioridade nas nossas vidas. Então a bênção de Ruth estava chegando, e ela permanecia no lugar certo. Olha que coisa boa, aleluia. Muitas coisas vão querer te tirar da posição, mas não saia da posição que Deus te colocou, aleluia. Sabe qual é a palavra que mais tenta tirar crente da posição? É assim, ó: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou largar, aleluia. E o segredo nas nossas vidas é termos estrutura para suportarmos as pancadas, as dificuldades, e dizer: pode vir o inferno inteiro, eu não paro, eu não desisto, eu não retrocedo, aleluia. Deus requer de nós resistência, perseverança. Então ela não saiu do lugar. Olha quando Jesus fez a promessa, a Bíblia vai dizer que Jesus apareceu para Pedro e para mais de 500 irmãos de uma só vez. Qual era o tamanho da igreja? 500 membros. Eu creio aqui que eram os 500 obreiros de Jesus. Jesus tinha 500 obreiros, 12 apóstolos, 70, quem sabe, pastores, 500 obreiros e uma igreja que o seguia por onde quer que ele fosse. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus subiu ao céu, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí a Bíblia diz que passam-se 50 dias da morte de Cristo, acontece a festa de Pentecoste. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que coisa interessante, eles estavam no mesmo lugar. Agora o mais interessante ainda é que a Bíblia diz: estavam todos, mas lá no final vai dizer que eram apenas 120. Ué, a Bíblia não disse que estavam todos? Jesus estava dizendo que quem era para estar, estava. 380 foram embora, mas quem era para ficar, ficou. 120, quando terminou o culto daquele dia, 3.000 almas aceitaram a Jesus. Eita, culto abençoado, glória a Deus. A gente está acostumado com um culto cheio de 50 pessoas, quando termina o culto, 2 aceitam a Jesus. Lá era 120, e no final do culto 3.000 aceitou. Quem aceitou, a multidão dos que aceitaram foi maior do que a multidão da igreja que estava no meio da congregação. Olha que coisa linda. Uma palavra só. Glória a Jesus. Então, amados, ela permaneceu no lugar certo. A gente costuma dizer que a promessa de Deus, quem tem promessa não. Então, quem tem promessa não morre. Mas você já ouviu pessoas que tinham promessas, mas morreram. Por quê? Qual foi o segredo? Se eu disser para uma de minhas filhas: filha, quando você completar 18 anos, vou te dar um carro. Aí quando chega os 16, Deus, eu repreendo toda a palavra contra as minhas filhas. Quando chega os 16, ela vai embora para o exterior. Quando chega os 18, eu quero dar um carro para ela, mas ela está fora da posição. Presença não, fora da posição. Então, Deus tem promessa na nossa vida, mas alguns saem da posição. Você sabia que a águia,
quando ela está sobrevoando uma galinha com seus pintinhos, ela fica esperando a hora de um pintinho sair debaixo da asa da galinha, porque com a galinha ela não se mete. Não, ela não vai não, irmãos. A águia não se mete com ela não. Enquanto está debaixo das asas, a águia não mexe com ela. Mas quando o pintinho sai, a águia leva. E é assim que acontece. O próprio Jesus disse: quantas vezes quis eu, ó Jerusalém, ajuntar-vos debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, e vós não quisestes, mas Ruth quis. E eu creio que essa igreja também quer permanecer no lugar certo, na posição certa, e aí sim, quem tem promessa não morre antes do tempo. Vai viver a promessa porque está no lugar certo, no tempo certo, na posição certa. Segundo, a iniciativa de Noemi. Os cereais escolhidos eram levados para a eira. Era um terreno plano preparado para a debulha das espigas. A eira geralmente ficava no lugar elevado, porque o debulhar, né, do trigo, eles pegavam a ciranda, né? Lembra quando a Bíblia fala, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás me pediu para cirandar contigo. O termo que Jesus está usando aqui é da peneira, era chamada de ciranda. Satanás pediu, para te peneirar, mas eu não deixei. E Jó, Deus disse: viste meu servo Jó? Vi, mas ele não te serve de balde, né? Também o Senhor o cercou de bênção. Deus disse para Satanás: vai lá e toca em tudo que ele tem, que eu sei que ele vai permanecer fiel. E Pedro, que andava do lado de Jesus, Jesus disse: não, esse aí não toca não, que eu sei que se tocar ele cai, se tocar ele vai se perder. Não, deixa meu filho quieto aí, deixa ele criar estrutura, criar robustez. Eita, Deus está te guardando, sabia? Tem provações que era para vir sobre você, mas Deus não deixou, viu, filha? Tem luta que era para vir sobre você, mas Deus não deixou. Deus está te guardando, que Ele sabe que se o inimigo atingir naquela área, tu não aguenta. Então Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Mas quando vir, aí você dizer: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus vai dizer: porque agora você aguenta, agora você suporta, agora levanta a cabeça, permaneça firme, porque a vitória vai ser maior do que a luta, a vitória vai ser maior do que a dificuldade. Quantos acreditam nisso, irmãos? Oh, glória a Jesus. Então, irmãos, o trigo era peneirado em um lugar alto, porque eles botavam trigo aqui, peneiravam, jogavam para cima, e o vento passava e levava a palha. É por isso que tem aquela expressão, que tem gente que é como a palha que o vento leva. Entendeu? Mas o trigo não, o trigo é pesado. Ele cai de novo, e ele permanece na posição. Então, Noemi soube que naquela noite, eu estou lendo aqui a lição e parafraseando, né? Os irmãos entendem aí o que eu estou trazendo, amém? Então, naquela noite, Boaz faria aquele trabalho, o trabalho de debulhar o trigo. Era uma oportunidade para Ruth poder se aproximar de Boaz e demonstrar o seu interesse em ser remida, amém? Quantos creem que Deus já tinha preparado tudo para que Boaz fosse o remidor de Ruth? Quantos creem? Deus já tinha preparado tudo. Mas Ruth vai ficar de braços cruzados esperando? Não. Ela precisa tomar atitude, ela precisa fazer tudo o que for necessário. Deus prometeu, eu vou ficar aqui esperando, né? Vou ficar aqui deitado no sofá enquanto a bênção chega. Bate na minha porta e me convida para jantar. Não, irmãos. Faz a sua parte. Toma o banho, passa o perfume, né? Vai se arrumar, ficar bonita, ficar bonito. Não estou falando de casamento, não. Estou falando de vida espiritual. Amém? Então, irmãos, ela se arrumou, se preparou, porque aquela era a oportunidade. Crente que tem visão não perde a oportunidade. Glória a Jesus. Não perca a oportunidade. Tem 3 coisas que não voltam. Um provérbio que se diz por aí: a palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Não volta.
Então, crente que tem visão não perde oportunidade. Fala isso para o teu irmão, você tem visão? Então, fique atento, porque Deus vai colocar as oportunidades diante de você. Glória a Deus. Ó, aqueles olhão, ó. Aleluia. Crente que tem visão, ele enxerga até no escuro. Aleluia. Ninguém vê, mas ele está vendo. E não estranho, não. E não estranho, não, viu? Quando você enxergar alguma coisa e dizer, eu estou vendo que vai dar certo. E alguém olhar para o teu lado e dizer, você está vendo o quê, rapaz? Eu não estou vendo nada. É porque ele não tem a mesma visão que você tem. E muitas vezes nós andamos com pessoas que não têm a mesma visão que nós temos. Aleluia! Oh, glória! Abraão levou quem? Ló. Ló não tinha a mesma visão de Abraão. O que aconteceu? Ficou para trás, porque quem não tem a mesma visão que você vai ficar para trás. E deixa, pelo amor de Deus, esse Ló ir para trás. Segue em direção ao propósito que Deus estabeleceu para você. Glória a Deus. Então quem tem visão vê o que os outros não veem. Então Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença. Amém? O que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Olha que coisa boa. Havia um costume conhecido na época. Então Ruth sabia o que deveria fazer? Sim ou não? Se era um costume da época, se era algo normal na época, então Ruth sabia o que deveria fazer? Sabia. Ela sabia. Se era um costume, então não tem nada inventado aqui. Ela não inventou o caminho. Ela não inventou formas, de conquistar Boaz. Já era um costume da época. Olha, você não precisa inventar nada não, já está tudo escrito aqui, ó. Já está tudo escrito, irmão, não precisa inventar nada. É só fazer conforme Deus ensinou. Se fizer conforme Deus ensinou, vai dar certo. Se tentar inventar, enfeitar, vai dar tudo errado. Quem foi que inventou? Davi. A Bíblia diz que a primeira atitude de Davi ao se tornar rei de Israel foi trazer a arca da aliança para dentro de Jerusalém. E a arca da aliança representa a presença de Deus. Davi está fazendo uma coisa boa, sim ou não? Davi está fazendo uma coisa muito boa. Primeira atitude dele em reinar é trazer a presença de Deus. Olha que coisa boa. Mas aí Davi fica empolgado. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele, cuidado com gente empolgada. Então Davi ficou empolgado, e aí ele arrumou uns carros bonitos, com os bois, botou ali, 2 levitas guiando a arca, ou guiando o cavalo, os bois, com a arca na carroceria, e foi embora. De repente, meu irmão, o boi tropeçou. Quando a arca ia caindo, Uzá estendeu a mão, pegou na arca, e a Bíblia diz que ele foi fulminado na mesma hora. Aí Davi ficou triste, fez luto. Aí o que ele fez? Ele foi ler a palavra. Porque quem lê a palavra e quem faz conforme está escrito nela não erra. Aleluia, sempre acerta. Você, eu, nós, muitas vezes saímos de casa sem olhar a palavra, irmãos. É por isso que a gente faz tanta coisa errada e no final do dia a gente está arrependido, frustrado, dizendo, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, por que eu falei isso? É porque você não olhou o que está escrito antes de fazer. Aí quando Davi viu que somente os levitas podiam carregar a arca da aliança no ombro, usando os varais, da forma certa, aí Davi disse, agora eu já sei, a palavra diz que tem que fazer assim, então vamos fazer conforme está escrito na palavra. Glória a Deus. Pedro era um bom pescador, sabia pescar, passou a noite inteira sem pegar peixe, que era normal.
né? Mas Deus tinha preparado aquela noite e aquela prova para ter um encontro com ele. Jesus disse: lança do outro lado, Pedro. Ele disse: eu já tentei, mas não deu certo, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Quando ele lançou, a Bíblia diz que a rede veio cheia de peixes. Então faz conforme está escrito na palavra e o resultado vai te surpreender. Eu não sei, irmãos, mas todo mundo que tenta fazer algo sempre tem medo. Toda tentativa, na primeira vez, é uma tentativa acompanhada com medo. Mas sabe qual é o problema? Muitas pessoas são paralisadas pelo medo. Olha, o medo, ele sempre vai existir. Mas todas as vezes, escute isso aqui é psicologia. Todas as vezes que você está para fazer algo importante, mas por causa do medo, você volta e desiste, o teu cérebro entende que você não tem capacidade para fazer aquilo. E todas as vezes que você tentar de novo, o medo vai ser maior. Até o momento de você desistir daquilo. Tem coisas que você já desistiu na sua vida? Tem coisas que você sabe que tinha que fazer, mas por causa do medo você parou, e hoje o medo se tornou tão grande que você desistiu daquilo? O corajoso não é aquele que não tem medo, o corajoso é aquele que faz mesmo com medo. Porque aí o processo é diferente, quando você faz mesmo com medo. De tanto você fazer, o medo vai diminuindo. Mas quando você desiste, o medo vai aumentando. O que é para fazer, faça. Se foi Deus que mandou, vai e faz. Então eu creio que Ruth estava com medo, preocupada. Será se vai dar certo? Será se não vai? Aí tem gente que fala assim: eu já tenho o não, né? O sim eu vou conquistar. Crente não anda dizendo isso não, irmãos. Crente não sai de casa dizendo: eu já tenho não. Quem diz eu já tenho não é a pessoa do mundo que não tem fé. Mas quem tem fé em Cristo, ele sai de casa dizendo: eu já tenho é o sim, rapaz. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Eu já conquistei. No coração está cheio de medo, mas a palavra é palavra de fé, é palavra de vitória. Às vezes você quer ouvir a palavra do outro para te encorajar. Diga você mesmo a palavra que te encoraja. Que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você ouve aquilo que você fala? Então pronto, você mesmo, prega para você mesmo. Chega no espelho e diz: você é forte, você é valente, você é vencedor, você vai conquistar, aleluia. E Ruth, ela passou por muitas provações. E eu creio que quanto mais de luta a gente passa e vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, nós nos tornamos especialistas em vencer o medo. Jesus está dizendo para alguém aqui esta noite: se está com medo, mas se foi Deus que mandou, vá em frente e faça mesmo com medo, e Deus vai te dar vitória. Amém? Então era um costume da época, ela já sabia o que tinha que fazer. Em Ezequiel 16, verso 8, essa prática é mencionada como uma metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Terceiro, respeitando o processo. Quando Ruth foi se encontrar com Boaz, ela deveria seguir o conselho que Noemi lhe deu. Qual foi o conselho que Noemi lhe deu? Lava-te, unge-te e veste-te. Está escrito em Ruth 3:3. Lava-te, unge-te e veste-te. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós já fomos ungidos pelo Espírito Santo. E nós seremos vestidos de vestes de salvação pelo Pai Todo-Poderoso. Que o Pai disse: traga a melhor roupa para ele. Oh, glória a Jesus. Então aqui se manifesta a Trindade. Em Ruth 3:3, lava-te, veste-te e unge-te. Então ela sabia que deveria se banhar, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza. Glória a Deus. Olha só que coisa linda, né?
Às vezes os crentes de antigamente, né? Os crentes de antigamente, às vezes, principalmente pentecostais, achavam que beleza era sinônimo de pecado. Ter dinheiro era sinônimo de pecado. Quem era rico não podia ir para o céu, né? As irmãs faziam jejum, não escovavam nem os dentes, né? Era um negócio complicado. Antigamente as pessoas tinham pouco conhecimento, mas ao observar Ruth, quem mais? Esther, né? Esther também se adornou para conquistar o rei Assuero, deu um banquete para ele, coisa rica, coisa chique, e ela conquistou a vitória para o povo os judeus que estavam habitando ali. Então, irmãos, a santidade não anula a beleza. Porque a mulher é bonita, é porque ela se veste bem, ela tem um cabelo bem arrumado, não significa que ela não é santa. E também a pessoa, né, o homem que anda desleixado, né, que anda de qualquer jeito, não significa que ele é santo também. Amém? Então, a santidade não anula a beleza. Então, quando ela veio até Boaz, ela sabia do processo que era necessário para entrar na presença de Boaz, com simplicidade, com pureza, com moderação. Vamos ler o texto aqui em 1 Timóteo 2, versículos 9 e 10. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Quem achar primeiro pode fazer a leitura. Sim. Pronto. Então, amados, Paulo vai exortar a igreja que estava aos cuidados de Timóteo para que as mulheres se cuidem, mas que a beleza de vocês não seja uma beleza apenas exterior, mas que esteja nas suas boas obras, na sua santidade, na sua vida com Deus. Então, a santidade requer da mulher e do homem modéstia, humildade, simplicidade, mas isso não significa que não haverá beleza. Eu muitas vezes falo para minha esposa: filha, você fica linda natural. Eu amo minha esposa natural, né? E irmãos, então a beleza natural. Claro que numa festa, né, a mulher se prepara, bota uma maquiagemzinha, né, para ficar especial para aquela festa. Mas eu não gosto de exagero, né? Eu creio que o nosso Deus não gosta de exagero. Também não é costume das Assembleias de Deus exageros. A gente tem o costume de andar com simplicidade, com modéstia, conforme ensina a palavra de Deus. Mas tem como ficar muito linda, muito lindo, mesmo com simplicidade? Sim ou não? Pronto. Essa igreja é o exemplo disso, né? Chega aqui, não entendi a risada, mas tudo bem, né? Hã? Não, tem. Então vamos lá. Ela foi orientada por Noemi, e Noemi lembra a condição de remidor e pede que estenda sobre ela, ou Ruth lembra da condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa, como Noemi lhe dissera.
Noemi aqui na vida de Ruth representa a palavra de Deus, é o bom conselho. Então ela recebeu o bom conselho de Noemi e agiu conforme a sua sogra havia lhe dito. Então Boaz realmente entendeu que ele era um parente remidor, mas Boaz também conhecia que havia um outro mais chegado, ou seja, alguém que tinha prioridade de redimir a Ruth. Quem é o interessado em Ruth aqui? É Boaz ou é o outro remidor? Quem é o interessado? Me diga. Boaz. Isso. Mas qual é a regra? Quem é que tem prioridade? É Boaz ou é o outro? É o outro. Então Boaz percebe que Ruth tem interesse por ele, ele também está interessado, mas ele não vai burlar o processo, ele vai respeitar o processo. Se tem alguém que tem prioridade, se tem alguém que está na minha frente, eu vou respeitar o processo. Vamos atrás deste que tem prioridade, para ver qual o interesse dele. Escute, quando Boaz é teu, meu filho, acabou. Ninguém toma, ninguém tira. Ou seja, aquilo que está estabelecido por Deus, o lugar que Deus preparou para você, a bênção que Deus reservou para você, é sua, não fique com medo. Ah, mas desse jeito vai ser difícil demais, desse jeito eu não vou conseguir, desse jeito eu não vou conquistar. Não, respeite o processo. Não busque jeitinho, né? Não, o negócio dele era com trigo. Né? Então, irmãos, respeite o processo. Quem foi que não respeitou o processo na Bíblia? Me digam aí. Pessoas na Bíblia que não respeitaram o processo, que tinham promessa, mas não respeitaram o processo. Adão e Eva. Amém. Oi? Quem mais? Falou, Kéria? Sim, explique por que aí, Kéria. Porque Sara, ela o quê? Como assim? Não, eu quero que você expresse aí o seu conhecimento. Vamos. Olha, eu vou te chamar aqui na frente. Fale. Exatamente. Então o fato dela não respeitar o processo trouxe um problema para a vida dela. Agora alguém que respeitou o processo, Davi. Davi recebeu o azeite sobre a sua cabeça quando ele tinha cerca de 14 anos de idade. Ele foi ungido rei de Israel com 14 anos de idade. Mas quem que estava sentado no trono? Saul. Davi não passou na frente, ele respeitou o processo. Eu já sou ungido, eu já tenho a promessa de Deus na minha vida. Então é só esperar o tempo de Deus, é só respeitar o processo. Faça do jeito certo, faça da forma certa, porque se é de Deus, vai acontecer. Então, Boaz procurou o parente mais chegado, porque este tinha prioridade. Amém? Era preciso aguardar, respeitar o processo. Aí Boaz disse, olha, se ele não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Ele fez um compromisso com Ruth, se ele não quiser, eu te redimirei. Isso aqui é interessante, irmãos, é muito interessante. Lá na frente a gente vai ver, né? Quanto é interessante, porque Ruth estava querendo Boaz, e Boaz estava querendo Ruth. Só que o processo não é fácil, né? Às vezes aquilo que a gente tanto quer, tem a forma fácil, que é a forma errada, e tem a forma difícil, que é a forma certa. Por que a forma certa sempre é a forma mais difícil? É ou não é? E a forma errada sempre é facinho, né? Alguém dá até o cartão, eu te dou até o cartão.
Aproximação vai ser fácil. O errado sempre é mais fácil. O certo sempre é mais difícil. É assim, moço, é a realidade da vida. Só que o fácil gera consequências desastrosas. E o difícil gera bênçãos e vitórias. Quer ver uma coisa? Alguém consegue assar, pronto, vamos lá. Alguém consegue fazer um feijão, uma panela de barro, fogão a lenha, mas no lugar da lenha usar palha? Dá para cozinhar o feijão? Mas a palha não pega fogo? O que é mais fácil, pegar fogo, a palha ou a lenha? Então, apaga mais rápido. Então, o mais fácil nem sempre é o certo. Agora, se você acender a lenha, aí dá trabalho para apagar. Depois que ela acende, meu irmão, aí ela cozinha o feijão, assa o churrasco, vira carvão, aí pronto. Porque o certo é o certo, ainda que seja mais difícil. Amém? Então, mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Alguém quer contar um testemunho bem rápido, bem breve assim, sobre isso? Uma situação que você respeitou o processo e a vitória foi maior do que você imaginava? Alguém está lembrando de alguma coisa assim? Pastor, eu quero contar isso aqui. Tem alguém assim? Tem ninguém? Me ajuda, gente. Hein? É Lalai, é? Fale, Lalai. Ninguém? Eita, vocês não estão respeitando o processo, viu? Olha só, tá vendo? Estou brincando, viu, irmãos? Então, respeite o devido processo. Segunda parte. Estou pulando, viu? Quem tinha um testemunho já perdeu a oportunidade, tá vendo? Crente de visão não perde oportunidade. Vamos lá, segunda parte. O casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio. Primeiro, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz, de buscar em Boaz o papel de remidor, conforme o costume da época. Ela buscou, ela correu atrás. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abrirá. Porventura pedirá o seu filho pão e o pai lhe dará uma pedra? Ou um peixe e o pai lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu lhe dará o melhor dessa terra. Olha que coisa boa. Então Deus sabe o que nós precisamos? Sabe. E a Bíblia vai dizer que antes que haja palavra em nossos lábios, Deus já conhece os nossos pensamentos. Então, antes que você fale na oração, Deus já sabe o que você precisa. Mas se você não pedir, não recebe. Não buscar, não encontra. Se não bater, a porta não vai se abrir. Ah, Deus é mau. Não, Deus, Ele anda no devido processo. Ele anda de acordo com a sua palavra. Ele anda debaixo de uma ordem. Amém? Então, se a ordem de Deus é que você tem que pedir, é porque não é que Deus queira te dar a bênção. A bênção faz parte, é sua. É porque Deus quer que você alimente o seu relacionamento com Ele. A bênção é só a isca no anzol, porque o que Deus quer é você perto dEle. O que Deus quer é você incomodando Ele. Às vezes Balbina me diz: pastor, já estou lhe incomodando muito, né? Porque você não sabe como um pastor gosta de ser incomodado. Eu gosto de ser incomodado. Eu gosto que me ligue, que manda mensagem: pastor, eu vou comer arroz com ovo hoje. Pronto, minha irmã, coma. Me pergunte tudo para você ver como eu não gosto. Eu gosto, irmão. Né? Tem uns crentes que perguntam tudo, tem outros que não dá satisfação nenhuma.
faz o que quer, vive do jeito que quer, não dá satisfação em nada, não está vivendo no devido processo. Então, Deus é assim, Deus gosta de ser incomodado, Deus gosta que a gente ore por tudo. Ore na hora de comer, ore na hora de dormir, ore na hora que acorda, vai pegar o ônibus orando, vai trabalhar, ore, vai tomar uma decisão, ore. Teve um sonho, dobra o joelho e vai orar. Teve um pesadelo, dobra o joelho e vai orar. Deus gosta de ser incomodado. Deus permite que problemas aconteçam para que você incomode Ele, para que você ore, busque a presença dEle. Amém? Então, estávamos aonde? Concluindo o negócio. Então ela teve iniciativa, ela teve uma atitude, ela incomodou Boaz, né? O que significa. Mas era fundamental que ela superasse o obstáculo que havia, ou seja, a preferência do parente mais próximo. Então Boaz agiu rapidamente como Noemi havia dito. Olha, interessante, Boaz estava tão interessado em Ruth que ele já tinha investigado. Quando Ruth chegou, que nesse caso aqui do remidor, não é Boaz que chega em Ruth, né? Porque o certo é o homem chegar na varoa, não é isso? Mas na situação aqui é o contrário, viu, Balbina? A situação aqui é a varoa que tem que chegar no varão. Olha que coisa de... Rapaz, tem alguém aqui assim, que a varoa chegou no varão? Tem? Só para... Débora foi? Hã? Não, né? Ai, ai. Mas aqui foi, porque o devido processo exigia que Ruth tomasse a iniciativa. Mas Boaz já tinha investigado. Ele diz, olha, eu estou doido para, né, ficar junto de Ruth ser minha esposa, mas para ela chegar em mim, eita, eu estou vendo que ela está interessada, mas para ela chegar em mim, eu já percebi que tem um parente mais próximo, tem alguém que tem mais prioridade. Tanto que quando ela foi até ele já tinha a resposta pronta. Não, mas já tem um parente mais chegado. Ah, porque ele sabia? Não, porque ele investigou mesmo, ele já procurou saber o negócio aí. Essa mulher bonitona aí, quem é que vai casar com ela? Tem que ser eu. Aí alguém diz, não, mas tem um parente mais próximo. Aí ele já estava com a resposta pronta. É? Deve ter ido para o monte. O monte. Ele deve ter ido para o monte. Foi. Diga, diga. Mas a fruteira na Bíblia era Boaz de um lado e Noemi de outro, auxiliando ela, dizendo o que tinha que fazer. Então ela estava assessorada por duas pessoas. O Boaz interessado demais e a Noemi querendo que ela casasse de qualquer jeito, indicando a ele tudo o que tinha que fazer. É isso mesmo. Ela estava toda assessorada. É isso mesmo. Então, irmãos, é assim, quando as coisas é de Deus, todo mundo vai apoiando. Aí o pessoal vai dizendo assim, não, olha, deixa aqui, para não revelar as coisas. Deixa eu falar, né? Mas a gente vai contribuindo, né? Para que a gente vai contribuindo para que as coisas aconteçam. Mas amém, né? A lição está boa. Né? Então, ele estava interessado, ele já havia investigado. Olha, irmãos, se Boaz não investigasse, quem sabe se Boaz não ia errar, ia dizer, não, é agora. Quem sabe naquele momento, se ele não tivesse princípios, ele ia dizer, deita-te comigo agora. E Ruth sendo moabita, não entendendo, né? Ia cair no laço, e a história não seria como foi. Mas Boaz investigou, procurou saber. Irmãos, a gente tem que procurar saber as coisas antes de tomar decisões. Nunca tome decisões de forma precipitada. Investigue, procure saber o contexto, procure saber a situação, para você não cair no laço, ou não transformar a bênção em maldição. Porque quando você faz a coisa certa da forma errada, dá errado.
Aí o mundo faz a coisa errada da forma certa e dá certo. Você já viu? Então o crente tem que fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, para dar certo. Aí você investiga, procura saber como foi, o que é. E aí você toma a sua decisão debaixo da direção de Deus, e Deus vai te abençoar. Então ele investigou, né? Olha a resposta de Noemi. Noemi disse para ela: sossega, minha filha, fica sossegada. Imagina, né? Rapaz, só lendo a Bíblia assim que a gente vai entendendo os detalhes, né? Sossega, minha filha. Aquele homem, oh glória, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Boaz não é homem de deixar as coisas para amanhã. O que tem que fazer hoje, ele vai fazer é hoje. Aleluia. Porque oh glória, quem quer, irmãos, dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Quando você vê a pessoa colocando muita dificuldade, deixa ele para lá, porque não quer. Não é isso? Quem quer, dá um jeito. É para resolver? Vamos resolver agora. Né? Então Boaz é um homem de atitude. O varão valoroso tem que ser homem de atitude. A mulher virtuosa tem que ser mulher de atitude. Eu vejo uma Ruth virtuosa tendo atitude de ir atrás, respeitando o devido processo. E eu vejo um Boaz de atitude, respondendo à atitude de Ruth. Que coisa boa! Aquilo que Deus estabelece não demora. Aquilo que Deus estabelece acontece na hora certa, no tempo certo. Oh glória a Jesus! Aquilo que Deus estabelece vai se concretizar na hora certa. Às vezes, pode ser que aos nossos olhos esteja demorando, mas Ruth e Boaz estão fazendo tudo o que precisa ser feito. Então, todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor saudável e honra a mulher como vaso mais fraco. Vamos ler esse texto aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, eu sempre gosto de ler o último texto, porque o final das coisas é melhor do que o início. 1 Pedro 3, 7. Glória a Jesus. Quem achou pode ler, viu, irmãos? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa. Lê mais alto, meu amor. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Pronto. Na minha tradução diz: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O marido que maltrata a mulher, a oração dele não sobe. Resumindo, amém? Então, oi? Submissa, né? O senhor não perde nada, né, rapaz? Toda mulher sábia, né? Edifica a casa. Eu estou contigo, meu presbítero. Sim. É. Isso. Exatamente.
Amém. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Então, estamos aqui. Então, a liderança masculina pressupõe atitude, né, iniciativa. Amém? Então, amor responsável, honra a mulher. Então, nós precisamos ter esse tipo de postura. Segundo, resgate e lei do levirato. Não esqueça essas palavras, irmãos. É muito importante você entender esses princípios, o que é remissão, o que é resgate, o que é levirato. Então, nós vamos estudar isso e é importante que fique guardado no nosso coração. Então, ele foi, Boaz, foi para a porta da cidade, a atitude de Boaz, diante da atitude de Ruth. Amém? Geralmente a atitude do outro é uma resposta da sua atitude. Amém? As pessoas geralmente são o espelho do que você é. Então, na intensidade que você age com alguém, aquela pessoa vai agir com você. Geralmente é assim. Se ela for um espelho perfeito, se ela for embaçada, não. Porque tem gente que é embaçada, não reflete nada que você faz. É? Gostou, né? Aí pegou o código? Então vamos lá. Então, irmãos, a atitude de Boaz é um reflexo da intensidade da atitude de Ruth. Então ele foi até a porta da cidade, ele viu o remidor que ia passando, porque quando você age debaixo do propósito de Deus, Deus até faz com que pessoas passem na sua frente. É ou não é? Quem vive na obediência a Deus, as coisas vão acontecendo na sua frente. De repente você está procurando o telefone de alguém que você nunca mais falou, e a pessoa passa na sua frente. Rapaz, vem cá, eu estava querendo mesmo falar contigo. Foi isso que aconteceu com Boaz. Ele estava na porta e de repente aquele que ele estava esperando passou, aquele que tinha prioridade sobre Ruth. E não seria mais um ato da providência divina? Estou antecipando, né, o comentário da revista. Então, Boaz o convidou para tratar do assunto, né, que precisava ser tratado, e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Glória a Deus. Quem tem influência, tem, não é verdade? Então, Boaz era um homem de influência, chamou 10 homens importantes. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras. Olha a proposta. Vamos ler, Ruth 4, vamos lá, que essa parte aqui é interessante. Ruth, no capítulo 4. Ruth fica depois de Juízo, viu, irmão? Se você não abriu aí. Ruth, capítulo 4, versículo 1. Olha só. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, você lembra? Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se quiseres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu
que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Eita, e agora? Percebeu aí? Boaz foi com outro lá. Boaz estava apaixonado por Ruth, só que tinha um que tinha prioridade, era um parente mais próximo. Aí Boaz chega achando que ele vai dizer: não, Boaz, fica contigo, fica para você, né? Aí o homem diz: não, eu vou resgatar. E agora, irmão, coração de Boaz, ó. Mas quem respeita o processo não perde a fé. Amém? A resposta foi o que Boaz esperava? Não foi. Boaz queria que ele dissesse assim: não, Boaz, pode ficar contigo. Quando você está vivendo no processo de Deus, respeitando o tempo de Deus, respeitando a hora de Deus, nem sempre as respostas vão ser favoráveis. A resposta não foi o que Boaz esperava. Mas Boaz desistiu? Não. Esses dias eu fui fazer um exame com a missionária Mara, e quando a gente chega lá, estacionei o carro, quando eu voltei, ela disse: filha, eu estou aqui, a fila não é pequena. Irmãos, era uma fila gigantesca, né? E ela estava lá no final. Eu falei: rapaz, não tem ninguém depois de você não? Fiquei procurando assim. De repente chegou 2 pessoas. Graças a Deus, pelo menos a gente não é o último, né? E aquela demora. Quando chegou lá na frente, aí a mulher olhou a requisição de Mara, que era um papel escrito à caneta, né? E a mulher diz: não, isso aqui não vale não. Irmãos, me perdoe, né? Eu vou ser sincero, eu peguei a mão das meninas e disse: vou embora. Mas Mara disse: não. Ela não desistiu, ela insistiu. E aí o que aconteceu? A mulher disse: tá bom, então pode entrar. Eu tomei aquele susto e disse: olha, às vezes nós estamos acostumados a desistir diante da primeira palavra negativa, do primeiro impasse, né? Mas quem persevera, quem insiste, é esse que vai alcançar a vitória. Mas não foi Deus que prometeu? Foi Deus que prometeu, mas Deus quer ver o tanto que você quer. Deus não trabalha com querer, Deus trabalha com desejo. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Você está querendo isso ou você está desejando? Se você está desejando, você vai insistir o tanto que for necessário. Você vai até as últimas. Você vai insistir, não vai desistir. Então, Boaz não desistiu. Fechei a Bíblia aqui. Quem está aberto aí pode continuar a leitura, irmãos. A gente já está terminando já. Vamos só terminar essa leitura e acaba. Continua. Pronto, só até aí. E percebeu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a missionária Mara. Ela insistiu e a mulher deixou ela passar. Boaz insistiu e ele disse: não, pode ficar com Ruth, vai ser abençoado, meu filho, né? E aí entra a questão do registro público. Como que era feito o registro público? Diante das testemunhas, era mais um costume da época. A transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa
do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, você está fazendo a vontade de Deus, tem muita gente que está dando palavra negativa, circunstâncias estão sendo desfavoráveis, o contexto, quem sabe não te favorece, mas tem muita gente intercedendo por você, tem muita gente que está orando para que dê certo, tem muita gente que está orando para que a porta se abre, tem muita gente que está orando para que você conquiste a vitória. Não se preocupe, só permaneça firme no propósito e aquilo que é de Deus vai se concretizar. Essa palavra é para todos que estão aqui, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus. Quero convidar o presbítero Aurelino, vai orar. Aliás, o ofertório, perdão, irmãos, o ofertório. Vamos fazer o seguinte, você que tem a sua oferta, você vai trazer a sua oferta agora. Eu não vou nem cantar o hino, tá? Você vai trazer a sua oferta, o seu dízimo para a casa do Senhor. A casa do Senhor precisa muito, muito mesmo. Então, coça aí o bolso e traz uma oferta para a casa do Senhor. Amém? Você que não tem espécie, você pode estar procurando aí o CNPJ da igreja, faça um Pix, mas contribua para que a gente venha concluir os trabalhos dessa obra, as reformas, amém? E possamos fazer uma festa abençoada. Dia 24 e 25, nós teremos a inauguração, 24 e 25 de agosto, nós teremos a inauguração desta igreja, amém? Deste templo. E dia 28 de julho, agora dia 28 de julho, nós teremos o quê? Curso de maturidade, viu? Nós teremos um curso aqui, irmãos, para quem não está sabendo ainda, domingo agora nós vamos ter um curso, vai começar às 9 horas da manhã e vai terminar meio-dia. Nós vamos estar servindo estrogonofe, tá? E você que queira almoçar conosco, vai ser uma contribuição de R$5, tá? Os outros eu fiz gratuito, mas esse vai ser uma contribuição de R$5, tá bom? Então, e você que quer, prepara o almoço em casa, eu gostaria de almoçar com vocês, né? Mas você que prefere almoçar em casa, gastar seu arroz, seu feijão, vai gastar mais, né? Aí, enfim, né? Ah, não, pastor, porque o feijão eu já fiz, já tem 3 dias, se eu não comer, vai azedar, então vai, almoça em casa. Ou então traz para cá, enfim, né? Domingo agora vamos estar estudando a palavra. Quem participou do curso de membros aqui? Foi bênção ou não foi? Então foi maravilhoso. Agora nós vamos aprender sobre maturidade espiritual. Vamos ensinar sobre como orar. Ah, pastor, como é que eu faço para orar 1 hora? Ah, é porque o Espírito não desceu ainda, Não, a oração é com você, meu filho. Quanto mais oração, mais poder. Então a gente ora do jeito que Jesus ensinou a orar, seguindo o modelo da oração que Jesus ensinou. Eu vou ensinar para vocês, 6 formas de você aproveitar o máximo da sua Bíblia. Olha que coisa linda. Vamos aprender sobre consagração, jejum. Qual é a forma certa de você reservar um tempo para Deus? Tudo isso vai ser domingo. Vai ser das 9 ao meio-dia, 3 horas, só o mocotó da Bíblia. Vai ser bênção demais. Amém? Então, todos os membros batizados da igreja podem participar. Todos os membros batizados da igreja. Dia 10 de agosto, dia 11 é o dia dos pais, né? Dia 10 de agosto, nós vamos ter uma tarde com Deus aqui a partir das 2 horas da tarde. Mas tem muito tempo ainda para a gente ir divulgando, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tá? Já entregaram? O presbítero Aurelino vai orar pelos dízimos e ofertas, agradecendo pela noite e já dá a bênção apostólica. Amém? Exusa, amada igreja, com a paz de São Jesus, amém? Soberano Deus e Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, humildemente eu te agradeço por todos aqueles que ofertaram e dizimaram para a tua obra, para o reservatório do céu, derramam bênçãos sem medida, eles tenham tudo em abundância e possam suprir todas as suas necessidades, Senhor. Agora,
Eu te agradeço por a Escola Bíblica Dominical, que foi ensinamento que vem nos dar o direito da gente poder nos comunicar contigo, Pai. E por isso que nós estamos aqui, ouvimos a Tua palavra, foi uma escola abençoada, e por isso nos ajuda. Ó Espírito Santo, abre nosso coração e nossa mente para entender o que Tu quer nos dizer. Faça, Pai, que Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir na nossa vida. Abençoa a Tua igreja poderosamente, nos guarda, livra de todo mal. Abençoa o Teu servo ungido, todos os Teus familiares, abençoa todos os pastores e o pastor presidente, Senhor. Agora despeça para o nosso lado e debaixo da sua potente mão, nos abençoa, nos guarda, livra de todo mal, dê a noite de paz na Tua presença, o sono reparador, e nos guarda debaixo do Teu sangue. Fica conosco, é que eu te peço agradecido, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos felizes dizem, Maranata.